Quando Jesus Cristo andava na terra, em cumprindo o seu ministério, ele falou a parábola também do semeador. E quando houve uma pergunta acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: por que falas por parábola? Na outra Bíblia original diz: por que falas por enigma? O Senhor responde assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então o Senhor começa a falar sobre o semeador. Porque aquele que tem se dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem será tirado. Por isso, falo por parábola. Falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. Porque o compreender é o assunto importante. Por isso falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Aí se cumpre a profecia do profeta Isaías, meus ouvintes. Todos vocês que me ouvem nesta manhã, bom dia para todos. A todos vocês que me ouvem. Por isso fala por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem podem compreender. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz o seguinte: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis, porque estão fechado o coração deles, dentro de denominações, de ensinamentos que não bate com o que Cristo disse. Porque o coração desse povo está endurecido, ouvindo de mau grado, com seus ouvidos fechou os olhos, ouvindo de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, se convertam e eu possa curar essa gente. Olha a explicação. Uns ouvem porque gostam, porque creem, porque amam. Outros ouvem para criticar,
Sempre foi assim. O coração desse povo está endurecido. Ouve de mau grado, mas tem alguém que ouve de bom grado. Vamos continuar. O verso 16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, Jesus falando para os seus discípulos agora. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, chegando a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. O que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Está vendo aí? A terceira parte. A quarta parte, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Dá fruto, um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Então faz um delta aqui, né? Eu tenho lido esta escritura que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Do semeador. Então, meus ouvintes, meus amigos, preciosos companheiros, por isso Jesus disse: bem-aventurado o que ouve, mas bem-aventurado é o que ouve a minha palavra, ou a palavra de Deus, e segue e faz a vontade do Senhor. Nesta parábola, nós compreendemos que são 4 partes. Passarei a ler, a recapitular na Bíblia original a mesma palavra. Neste mesmo dia, os religiosos, ele enfrentou os religiosos e deu, segundo ensino, à multidão. Jesus sentou à beira do mar, mas uma multidão de pessoas chegou
na praia, a ponto que ele teve de entrar num barco para iniciar sua terceira tocha. Em metáfora, disse: um semeador, ao lançar a semente, essas caíram em outros lugares diferentes, perto da terra, em pedras, espinhos e em boa terra. Estou lendo, página 290, livro de Mateus, capítulo 13, da original. A primeira quase não tinha terra. A segunda não tinha raiz. A terceira foi sufocada pelos espinhos. Mas a quarta produziu um delta. 100, 60 e 30 por 1. Que explicação linda, hein? Os discípulos chegaram perto do barco e perguntaram em particular, é a mesma que eu li lá: por que ensinas por enigmas? Enigmas quer dizer parábola. E o Yahshua respondeu: você que não entende o que é Yahshua, ele fala Yahshua para esse povo do nacional, ele diz: que é Yahshua? É Cristo Jesus, é outra língua, em outro idioma. E a vocês é dado. Jesus respondeu: a vocês é dado a sabedoria para entender os enigmas dos céus, mas a eles ainda não me olham, não é para eles. Eles me olham, mas não enxergam. Eles me ouvem, mas não me entendem. Então Mateus narra aqui que se cumpria a Bíblia. Isaías profetizou isto. Ainda que ensinam, ainda que estejam sempre ouvindo, uns ouvem e outros não ouvem. Uns ouvem porque desejam ver, desejam ser ensinados. Outros não, outros ouvem, ou alguns ouvem para ver o que eu falo, o que ele falava, para criticá-lo. Ouvindo, vocês nunca entenderão, pois o coração desse povo se tornou insensível. Insensível quer dizer a mesma palavra, endurecido. Ouve de mal vontade e ouviram com seus ouvidos. Fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, está vendo aí? Eu os revelaria os enigmas e os curaria. Quando? Na quarta semente que caiu, deu frutos, delta, 100, 60 e 30 por 1. Então, meus amigos, meus ouvintes, esta é a parábola do semeador, registrado no livro de Mateus, capítulo 13.
Você diz, mas eu li e ouvi tantas vezes, tantos anos, mas nunca amou, nunca foi sábio, nunca deu ouvido a valor cada iota. Vocês são felizes. Agora Jesus vem e diz para os discípulos: vocês são felizes, porque vocês entendem, vós revelo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. O que acabei de dizer, esotericamente, a todos sobre aquelas pessoas que escolhem o mal. A semente do bem nunca nascerá em um coração mau, seja porque só existe mal no coração. Porque houve até se emocionarem, mas quando vem o crivo, cai, a semente não produz. A terceira parte são os materialistas, os dinheiristas, que pregam Cristo por dinheiro, pregam Jesus para se mostrar, ou às vezes para se enriquecer. Então ele está dizendo aqui, materialista, pois a ilusão do mundo sufoca como um espinho a semente da verdade. Por fim, a quarta parte é o que vale. Aqui está. O que ama. Por fim, a quarta parte é o que ama, o que ouve e se torna uma pessoa melhor, produzindo um delta 100, 60 e 30. Esta é a matemática de Deus. Página 291 do livro de Mateus, capítulo 13. Estou lendo no original. Então, meus amigos, não é para joio. Esta metáfora revela que não existe arrebatamento. Revelar um pouquinho. Não existe, mas sim, juízo, batismo com fogo, arrebatamento sim. Na sua vinda, o joio. Então, longe estão aqueles que ouvem de mau grado, mas você pode ouvir e entender a palavra. Entenda a palavra de Deus, a semente que Deus manda pregar. Semente. Num coração bom, porque o coração mau não pode entender, porque o tesouro do coração que está nos céus, não na terra, é diferente. Ele entende a verdade.
Ele ama a verdade, ele ama o Senhor e dá fruto. O Senhor complete esta verdade nos corações de cada um de nós, para compreender estas palavras e não ficarmos endurecidos. Não ficar endurecido com esta vida, com as riquezas da terra, não servir a Deus e a Mamon, mas servir a Deus de coração. Bom dia a todos, vocês que me ouvem de bom grado. Até uma outra oportunidade.